Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Estava aqui eu e o convidado a decidirmos como é que o iríamos apresentar. Ainda não chegamos a uma conclusão sobre isso. Como é que eu posso apresentar o convidado? Como... Isto publicitário acho que é demasiado redutor. Não. Como é que eu posso... Não precisas escolher uma coisa também. Não precisas de escolher várias. Ninguém impede. Ricardo, quantas coisas é que foste na vida? Para nós decidirmos como é que te posso apresentar. Eu acho que na vida continuo a acrescentar várias coisas, mas primeiro fui pessoa, não é? E continuas empenhado. Fui filho de uma família numerosa que já se não usa, que somos 6 irmãos, graças a Deus, todos vivos, não é? A minha mãe é viva, tem 94 anos e tal. Sim. Nasci lá na Serra, na cidade da Covilhã, imagina, não é? Da Covilhã, isso? É verdade. Bom queijo, Disseste José Sócrates? Na cidade eu nem te vou contar, mas é verdade, então não é que eu fui colega dele na escola primária, eu tenho exatamente a idade dele e namorei a irmã, que se chamava Ana Maria Pinto de Sousa. Vê lá como se exatamente agora. Felizmente correu mal o namoro, não é? Felizmente não diga isso, que ela entretanto desapareceu, até era uma rapariga muito simpática, mas a verdade é que... Não, no sentido em que poderia estar agora numa data foi certeza, sabes que eu vou dizer, eu lembro-me dele perfeitamente, por várias razões. Primeiro porque, enfim, vou dizer aqui publicamente que são coisas, já se disse tão mal do homem que tudo o que eu posso dizer é completamente inócuo. Mas olha, por exemplo, ele usava uns óculos muito, muito fortes. Tu ainda hoje notas que ele tem umas lentes de contacto, não é? Por isso é que ele tem aquele olhar assim um bocadinho esgargalado. Lentes de contacto. Claro, porque ele usava uns óculos fortíssimos que eram fundos de garrafa. E era uma primeira razão. Eu nessa altura devia ter 7 ou 8 anos. Ok. Nessa idade, da escola primária. E portanto, ele tinha uns óculos muito fortes. E ter óculos muito fortes naquela altura, na cidade da Covilhã era uma coisa pesada, não é? De modo que isto era uma primeira fraqueza, era um primeiro motivo de bullying por parte de toda a gente. A segunda coisa, que é um bocadinho chata de dizer, mas é verdade, é que os pais dele eram divorciados. E tu não sabes o que era há 53 anos viver-se numa cidade em que os pais eram divorciados e ele vivia só com o pai, a mãe não vivia na Covilhã. E portanto ele era uma pessoa que até pode ser que ele se sentisse integrado, mas as outras pessoas de uma forma geral afastavam-se. O pai dele era o arquiteto Pinto de Sousa lá, e portanto era uma segunda razão para ele ser uma pessoa assim um bocadinho afastada das outras. E a terceira é que ele chama-se Sócrates de nome próprio, não é? Porque ele chama-se José Sócrates Carvalho Pinto Sócrates. Sócrates foi um nome que o pai escolheu para lhe pôr, não é? Não foi um acaso da vida. Estas três características, não é, faziam dele uma pessoa bastante especial já naquela altura. Sabes, a psicologia barata diria que se calhar tudo o que ele é hoje o deve a estes três factos, não é? Mas enfim. Ricardo, deixa-me apresentar-te convenientemente. Ricardo Monteiro, assim se chama, foi CEO de algumas agências de publicidade importantes. Estou aqui a lembrar-me da BBDO. Depois foste CEO também de uma outra, qual era? Da EuroRCG, que depois passou a chamar-se Avas, que ainda existe. E finalmente, mas foi a tua última posição que te granjeou prestígio a nível mundial, visto ter sido CEO, aliás, presidente global da Avas Worldwide. Exatamente. Basicamente foste presidente mundial desta agência. É verdade. Há coisas, eu li uma entrevista mais ou menos recente tua, ainda eras na altura CEO da Avas, tu deixaste de resto o cargo no final do ano. Final do ano, exatamente, sim. No final do ano, 2016. 2017 já estava assim. Este foi o primeiro ano sabático?
Foi o primeiro ano sabático. Não é sabático, pá, eu tenho 60 anos, Vamos portanto é o dizer primeiro mesmo ano da reforma. Primeiro ano da dizer, reforma. O primeiro ano da reforma. Com alegria. Com bastante alegria. O que graças a fizeste Deus. neste primeiro ano de reforma? Epá, meu Deus do céu, olha, comecei porque... Completaste tudo o que tinhas pensado que ias fazer no primeiro ano de reforma? Aqueles planos Não foi demasiado divertidíssimos. Agora que eu digo, plano é aquilo que tu fazes e a vida é o que acontece pelo meio. Ou seja, nada do que eu planejei fiz, mas fiz muitas outras coisas que não tinha planejado. Por exemplo, uma coisa em que passo algum tempo e me diverto bastante é que tenho aparições, a palavra é forte, é que vou à TVI com alguma frequência, faço comentário político da TVI e tenho lá uma rúbrica. Estás a gostar muito dessa rúbrica. É pá, eu adoro aquilo. Aliás, faz essa rúbrica também com o José Alberto Carvalho. O José Alberto Carvalho. Dá-se imensa piada àquilo, tenho comentários de pessoas no Facebook, enfim, e gabe-me de ter trazido à praça pública a conversa sobre a automatização do trabalho, a inteligência artificial e o impacto dela na vida moderna. Aliás, vamos já aí, mas antes, deixem-me dizer que o nosso convidado fala nesta rubrica da TVI que eu quero explorar. Eu até quero explorar mais esta rubrica de propriamente estar aqui a falar de publicidade, que deve estar farto. Toda a tua vida foi a falar de publicidade. Bom, já lá vamos. Nesta rubrica que tu tens, falas sobre trabalho, capital e política. Exatamente. Há uma pergunta que me parece obrigatória. Onde é que isto se cruza? Já lá vais responder, mas deixa-me só fazer esta pergunta sobre publicidade. A da altura, na entrevista da Meios e Publicidade, tu falas em variedíssimas coisas. Uma delas sobre como a publicidade está a mudar, e para que as pessoas tenham uma ideia, tu dizias que nesse ano, 2016, a altura em que estavas a dar a entrevista, a marca que tinha sido considerada a marca do ano não tinha investido dinheiro nenhum em publicidade. E qual era? A Uber. A Uber, exatamente. Foi considerada em Portugal a marca do ano. Sim. Chegou hoje a Braga. Que chegou hoje a Braga. É verdade, exatamente. como é que sabes? Muito Porque bem. é uma notícia do dia. Eu sou embaixador do Uber, obrigado. Aliás, Uber. foi o Alvin que me deu esta notícia. Ele é embaixador da pois Uber foi. e disse-me hoje de Disse manhã: então. Catarina, não te É um esqueças dia que especial. o Uber hoje chega a Braga. Pois é. Bom, então, mas tu dizias também, já lá fora, fazias-me este exercício. Quais são as 5 marcas mais valiosas do mundo? Do Exatamente. Então elas são, eu vou, para te poupar o trabalho, a primeira é Google, não é Apple, muita gente diz que é Apple, a primeira é Google. O que é o valor de uma marca? É importante saber o que é o valor de uma marca. Como é que se mede isso? Ora, muito bem. Eu vou dar um exemplo. Aqui há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar, muitos anos, portanto, dizia-se que a Coca-Cola valia 100 mil milhões de euros. E o que era isto? Enfim, se houvesse um cataclismo e todas as fábricas da Coca-Cola fossem arrasadas e eles não conseguissem distribuir Coca-Cola e tal, e não tivessem mais nada, só com o valor da marca, qualquer banco estaria disposto a dar-lhes 100 mil milhões de euros para eles reiniciarem a atividade. Então, isto é uma forma pedestre de avaliar uma marca. Hoje em dia há empresas que se dedicam a avaliar este bem intangível que é a marca, e estas empresas, que há muitas no mundo que se dedicam a fazer isto, com alguma credibilidade, dizem que as marcas mais valiosas do ano 2016, ainda não sei as de 2017, são em primeiro lugar a Google, em segundo lugar a Apple, em terceiro lugar o Facebook, em quarto lugar a Amazon, e em quinto lugar a Microsoft. Eu acho que a Amazon já é capaz de ser a segunda, a terceira, tendo substituído o Facebook. Portanto, o que é engraçado... O Facebook está a perder, é isso? Não está a perder, continua a ganhar, só que a Amazon cavalgou de tal maneira, e tanto que o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, é já o homem mais rico do mundo. Já o homem, ultrapassando o Bill Gates e o Warren Buffett e tal, essa gente toda. São tudo zilionários, não é? O que é engraçado vermos é que no tempo em que a Coca-Cola era a marca mais valiosa do mundo, que já o foi, todas as marcas que aí se situavam cobravam alguma coisa pelos bens ou serviços que tinham. Quer dizer, a Coca-Cola custa dinheiro, um gajo paga €1, sei lá, 85 centavos por uma Coca-Cola. E todas as marcas naquela altura, nessa época, que estavam nesse ranking, pediam dinheiro a troco dos seus serviços. Se tu bem vires, das 5 marcas mais valiosas, hoje há 3 que não cobram verdadeiramente pelos seus serviços. Tu, quando googlas um nome, quando vais ao Google, não gastas dinheiro, não sei, eletricidade. E eventualmente pagas à empresa de telecomunicações por estares a gastar dados. Não é? Sim, há empresas que acabam por pagar esse teu acesso gratuito, não é? Quando exatamente. Fazem publicidade na Google. Exatamente. Alguém dir-se-á que alguém está a pagar. Alguém está a pagar porque tu fazes. Não, mas para ti ele não é grátis, já vamos ver porquê. Não é grátis, já vamos ver porquê. Mas para alguém, não é? Mas nem mesmo para ti é grátis, já te vou dizer porquê. O Facebook a mesma coisa, e até a Amazon, se bem pensares, tu não pagas nada pela Amazon, pagas pelo livro que compras, pelo o que quer que seja que lá compres.
e aquilo é-te entregue em casa. Portanto, realmente paga-se uma entrega, mas não se paga propriamente pelo serviço da Amazon. Portanto, 3 das 5 maiores marcas não têm um preço, não têm um custo. Ora, quem estuda marketing e estas coisas todas aprendeu logo nos primeiros dias que aquilo que define o marketing são as 4 coisas, que é o preço, não, é o produto em si, não é? Produto ao serviço, o preço, a sua distribuição e a sua promoção, que é a publicidade. Ora, se tu pensares bem, nenhuma destas marcas, a distribuição é instantânea e mundial. Aliás, se tu puseres agora um site teu no ar, Fernando Alvim, tu tens distribuição instantânea e mundial. Antigamente, tu para distribuires, fosse o que fosse, tinhas que fisicamente ir distribuir, não é? Agora, isso desapareceu, não é? Portanto, este P, que era a distribuição, que era o place, P do place em inglês, a distribuição, desapareceu. Tu hoje em dia podes ter uma marca que se autodistribui, vamos dizer entre aspas, pelo mundo inteiro. Portanto, o exercício de marketing aqui já está autoapurado. E quando ainda por cima o serviço é gratuito, como é o caso do Facebook ou do Google, então ainda dizer assim, mas então como é que eu ganho dinheiro com uma coisa que eu realmente não cobro ao verdadeiro usuário, que somos todos nós, não é? Já aqui disseste que há quem faça publicidade e tal, mas porquê que as pessoas fazem publicidade? Dá para atingir outras pessoas? Sim, mas podem fazer isso na televisão, talvez seja mais barato, ou podem fazer isso na rádio. Mas os meios tradicionais, e tu davas aqui uma notícia do Financial Times, em que as pessoas, isto em 2016, portanto, acredito que a situação se tenha agravado, que as pessoas os investidores publicitários investiam sobretudo na internet, na altura separados por uma percentagem já é maior, que era de 3, 4%. Sim. Acredito que hoje já seja maior, mas via-se ali uma demandada geral para o investimento feito na imprensa, por exemplo. Exatamente. Que vinha de 30 para 9, uma coisa assim. Quem mais sofreu com a entrada, com a digitalização da informação, realmente, da informação e de tudo, não é? E do conhecimento e da comercialização e das plataformas digitais, foi realmente a imprensa. E a seguir vai ser a televisão? A seguir vai ser a televisão. A televisão, a nível mundial, está a sofrer como é que eu vou dizer, uma erosão mais lenta. Porquê? Porque há grandes mercados em que a primeira via de acesso ainda é a televisão. Pensa na Índia e na China, em que tu tens centenas de milhões de pessoas, em que a primeira coisa que querem ter, apesar de tudo, provavelmente hoje em dia é um telemóvel, ok? Mas logo a seguir se virá um televisor. É o mais provável. Tu davas um bom exemplo, dizias que a China tem 1.100 milhões de habitantes, mas cá há 600, 700 que ainda vivem em zonas rurais e que só dependem da televisão, daquilo que podem ver na televisão, exatamente. Isso é um mercado bem apetecível para os publicitários. E se tiverem um telemóvel, não será um smartphone, será um telemóvel mesmo para mandar SMS e fazer chamadas. Portanto, a televisão ainda, apesar de tudo, se vai aguentando, mas é graças a isso. Se tu falares da televisão em Portugal, aí a coisa já é completamente diferente. A televisão em Portugal, a televisão líder em Portugal de audiências, aqui há 4, 5 anos, cobrava 135 ou 140 milhões de euros pela publicidade que se lá colocava, e hoje em dia deve andar ali nos 90, 95, não é? Se bem que continua a existir essa população que só acede à informação pela através televisão, da televisão, não é? Porque nós não temos todos a mesma idade, nem acedemos à tecnologia todos à mesma velocidade. Por exemplo, a minha mãe, que tem 94 anos, só continua a ver televisão e a ver novelas. E tem um telemóvel normal, não tem um smartphone. Não porque, graças a Deus, até poderia tê-lo, simplesmente não tem, porque é muito complicado. Eu não preciso ver nada destas coisas. Quer dizer, não é? Há determinado tipo de produto e de publicidade que eventualmente estará bem pelo público a que se destina, não é? É na televisão. Na televisão, com certeza, porque tu tens de pensar. Pensa, Portugal tem 10 milhões e 200 mil habitantes. Destes há 3 milhões e meio de pensionistas. É 33% ou 34% da população. Estas pessoas, esta maioria destas pessoas, continua a ter uma relação com o mundo tradicional. Compram o seu jornal ou leem o jornal quando vão ao barbeiro ou quando vão, seja onde for, não é? Continuam a ver televisão, continuam a ouvir a rádio. A rádio, aliás, é um meio de companhia nas aldeias de Portugal. Há até um programa de televisão muito engraçado sobre isso, como há pessoas, sabes, aqueles programas de rádio que as pessoas telefonam para lá nas pequenas aldeias de província. Quase para comunicar uns com os outros. Se quiserem mandar recados, telefonem 707 200 330. Telefonem pessoas, sim, é isso, mandem recados 707 200 330. Ricardo Monteiro, já perceberam, é o nosso convidado e é um convidado incrível. Mas continua, Ricardo. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: apesar de toda da internet e da digitalização e não sei o que mais, as populações não é de repente somos todos jovens, não, continua a haver pessoas mais velhas, pessoas de meia idade, pessoas mais jovens, mais jovens. Eu, por exemplo, tenho 4 filhos. O meu filho mais velho tem 35 anos e o meu filho mais novo tem 24. O meu filho mais novo tem 24 anos, nunca se sentou à frente da televisão para ver coisa nenhuma a não ser um jogo de futebol.
ok? Pronto. Mas nunca ouviu notícias, nunca viu filme. Uma novela. Não, Muito nunca menos. vi uma novela, isso é uma coisa, é um conceito que eu acho que se falar em novela, ele é capaz de olhar para mim com olhos vidrados a dizer o que será. Mas já viu séries? Né? Sim, vê séries, Netflix, binge consumption, ou seja, tudo de uma vez, vê a série, saiu o The Crown e ele vê os 10 do The Crown. De uma vez. Claro, quando era o Homeland Security, não sei o que, havia aquilo tudo de uma vez, não é? Agora é o Black Mirror, viu o Black Mirror e depois o Stranger Things e vê tudo. Já viste o Black Mirror ou não? Já vi muitas do Black Mirror. Qual foi o episódio que gostaste mais? Sabes que aquilo tem uma característica, aquela série, que é todas as tecnologias que ali dominam cada um dos episódios. Há sempre uma tecnologia que domina a vida das pessoas. É? Mas o resto da vida das pessoas é igual à que nós temos eu. Por isso é que é assustador. Por isso é que é assustador. A que mais me impressionou foi que eu creio que é logo o primeiro da primeira série, em que as pessoas se classificavam umas às outras por estrelas. Sim, é? mas isso já está a acontecer. Na China, China peraí, mas já aconteceu. Tu és embaixador da marca em que isso acontece, Fernando Alvim. Pois é. Fernando Alvim, tu tens uma classificação. Queres que eu te diga a minha classificação do Uber? Tu tens uma classificação de estrelas do Uber. Podes mexer cordelinhos em relação à classificação do Uber do Ricardo, eventualmente. Fernando Alvim, eu vou-te dizer. Aquela vez em que ele foi muito desagradável como motorista, pode ficar resolvida aqui. Não, eu vou-te dizer, tu sabes que se por exemplo... Acho que as pessoas levam muito a sério isso. Eu dou sempre assim. Por exemplo, a minha classificação é 4,77 estrelas no Uber. Se eu cair abaixo dos 4,5, eu passo a esperar 15 e 20 minutos para que venha um gajo a buscar. Isso é verdade. Claro que isto é verdade. Tu és da Uber, cala-te um bocadinho, tu és da Uber, não podes estar a fazer estas perguntas. Mas como é que tu podes Mas duvidar? É preciso ser muito desagradável. Desculpa lá, a classificação máxima é 5. Então se tu tiveres 4,3 achas que é mau? Não. Eu não acho. No entanto, é péssimo, vou dizer. No Uber é ficava contente. No Uber é péssimo. Portanto, quer dizer, realmente... Eles dizem-me sempre, vou dar-lhe 5 estrelas. Mas muito obrigado. Esse episódio do Black Mirror em que a já pessoa... Já ouvi na rádio e vou-lhe dar 5 estrelas. 5 estrelas. Portanto, isto já acontece hoje todos os dias. Nós já somos classificados, não é? Neste caso pela Uber, mas há muitos outros serviços. Mas imagina, eu não vi esse episódio do Black Mirror, decididamente vou ter que ver essa série, até porque eu costumo... Eu próprio batizar-me de um grupo e do futuro, mas o que eu acho é que isso pode ir mais longe. Imagina que em tudo o que fazemos, nós damos uma pontuação. Por exemplo, sais daqui, não é? Tens uma espécie de TripAdvisor pessoal, tu sais daqui e dizes assim: epá, o Ricardo foi incrível, 5 estrelas. Mas esse é o episódio, é isso, pá. Ok. Claro, tu és classificado por tudo. Tu passas por uma pessoa na rua, achas que é simpática e que vai bem vestida, pumba, 5 estrelas. Tudo, as pessoas andam sempre a classificar-se umas às outras. E depois a estratificação social não se faz pelo dinheiro, faz-se pelas estrelas. Portanto, se tu tiveres... Porque isso passa a ser relevante para tu acederes a empregos, a lugares no avião... Há o exemplo da pessoa que é o pária social, que é um tipo que caiu abaixo dos 4, acho eu que é uma coisa onde gente fez uma desgraça qualquer. E o gajo anda no escritório a distribuir papéis e as pessoas têm medo de olhar para ele e serem contaminadas pela presença daquele gajo que tem menos de 4 estrelas, estás a ver? Idade média, e o gajo é um pária social. Ouça, isto só agora está a começar. Olha, João Gomes de Almeida, que eu conheço bem, um grande representante do nosso mercado. Parabéns, Alvim. É o que ele diz. Eu conheço bem o João Gomes de Almeida. Já agora, aqui uma pergunta. Tem a ver, então, com a tua rubrica que fala sobre trabalho, capital e política. Sim. Vamos lá abrir o livro. É agora. Explica-me aquilo que me explicaste ao telefone. Como é que tudo isto se cruza? Bom, tu sabes que acredito que nas gerações mais novas, como aqui é da nossa como a minha. Que já se não lembram. Já se não lembram de ouvir falar de um senhor chamado Karl Marx que escreveu um livro, O Capital, ok? E neste livro extraordinário, cujas consequências vivemos até hoje, não é? As positivas, as negativas e as positivas. Mas também não é do teu tempo, o Karl Marx. Não, só que no meu tempo isso discutia-se imenso, porque eu ainda nasci no tempo da ditadura e ter esse livro em casa era proibido, um gajo ia preso, essas coisas todas. Bom, eu nunca fui preso, nem nunca fui perseguido, nem coisa do género. Mas eu tinha 17 anos quando foi o 25 de Abril, já era uma pessoa, já existia. Simplisticamente, não é? A produção constitui-se por 2 grandes fatores: o capital e o trabalho. E o que regulamenta a relação entre estes dois é uma coisa chamada política. Ok? Prontos. Portanto, a relação está estabelecida, não é? Toda a produção é fruto do trabalho e do capital aplicado, e o que regulamenta o equilíbrio ou o desequilíbrio entre estas duas forças é a política. Mas tu dizes que o capital
ganha terreno em relação ao trabalho. Bom, filho, isto hoje em dia é uma coisa completamente inquestionável, não é? Portanto, tem vindo a cair. Suponho que os países, a sua produção traduz-se no PIB. A gente anda sempre a ouvir falar do PIB, a dívida relativamente ao... O que é o PIB? É a soma de tudo que um país produz, compra, vende, blá, blá, blá. Isso é o PIB, é o Produto Interno Bruto. Ok. Este PIB, uma vez que só há duas componentes, que é o Tribunal e o Trabalho, significa que uma parte vai parar ao trabalho e outra parte vai parar ao capital. Ou seja, uma parte é produzida pelo trabalho, propriamente dito das pessoas, como tu e eu, outra parte é produzida pela aplicação de capital, em maquinaria, em robotização, em computadores, em edifícios, tudo o que tu quiseres. São chamados bens de capital. É capital, não é? Se tu tens uma casa, tens capital. E tu tens capital que se tu a venderes recebes dinheiro de volta, certo? Se tu venderes o teu trabalho, o que é que recebes de volta? Diz lá, Fernando. Um salário. Um salário. É um salário. Ora bem. Sim. Ora, a divisão de todo este PIB entre capital e salário, ali pelos anos 50, recebia mais dinheiro, mais deste PIB ia parar a quem recebia salários e menos ia parar a quem só tinha dinheiro. 50 anos depois, mais deste PIB vai parar a quem tem dinheiro e menos a quem trabalha. Ok? Percebeste? É bem claro. Ou seja, o trabalho tem uma parte cada vez menor do dinheiro que se produz. É tão simples quanto isto. E quem tem o capital tem uma parte cada vez maior daquilo que se produz. Bom, dir-me-ás, mas quem tem o capital trabalhou para ter capital. Aliás, foi isso que eu te disse ao telefone. Nem sempre. Ora bem, em que circunstâncias é que não? Enfim, por exemplo, a capital que se herda. Ora bem, há um senhor chamado... Eu sou uma ela aluna é um gênio, esta rapariga é um gênio. Sou uma aluna muito atenta. Há um senhor chamado Thomas Piketty, que escreveu um livro que também se chama O Capital, que é muito interessante. E que foi um sucesso há uns Foi um anos. sucesso extraordinário, aqui há 2-3 anos. E ele o que diz é... Epá, se tu fores filho de uma determinada pessoa e ela te puser em Harvard, ok, primeiro tens acesso a Harvard porque tens dinheiro. O tipo que nasceu na porta ao lado porque não tem dinheiro, não pode ir a Harvard, não pode parar a pagar as propinas, não é? Portanto, tu herdaste esse privilégio do teu pai, não fizeste nada, não é? Que te fizesse merecer o ter aquele acesso àquele dinheiro. E depois, ainda por cima, ele completa, se fores para Harvard, o que acontece é que depois tu tens uma rede de contactos com outras pessoas que te dão acesso ainda a mais capital e a podê-lo reproduzir. E o outro gajo anda lá nas universidades públicas a se punir para um dia ter um emprego. Os dois depois se formam, o outro até tem melhores notas, o gajo que nasceu na porta ao lado e que é mais pobre, não é? Até tem melhores notas e anda a brandir a sua capacidade de trabalho até que alguém lhe dê um emprego. Onde o gajo vai receber um salário. E o outro gajo que faz, obviamente, é aplicar todo este capital acumulado, compra mais 2 prédios, consegue um financiamento em condições especiais, e lança 10 startups, 9 falham, uma é um êxito retumbante. Isso nunca termina um ciclo de elitização. E, portanto, é a conversa tão atual de dizermos que o mundo é cada vez mais desigual. Ricardo, já lá voltaremos à conversa. Para já, temos alguém em linha, é o Rui Franco do Divelas, que é condutor da Uber. E aí, Rui Franco? Ora bem, Rui. Olá, Rui. Olá, já alguma vez me deste uma pontuação? Quantas estrelas darias a Fernando Alvim? Se é que não deste já. Olha, 6. Então, Fernando Alvim é 6, de certeza. É 6, eu só acho estranho o Fernando Alvim nunca ter andado com o melhor Uber de Portugal. Que é o teu, claro. Calculo. Por acaso, eu agora, reparem, eu não ligo nada a essa pontuação e de repente estou a Vê lá quanto é que tens. É isso que eu vou ver, peraí. Eu agora estou muito... É um momento, enfim. Um momento de grande... de autodescoberta. Onde é que está? Peraí, onde é que será que... Espera, dá cá, tens que ir ao hambúrguer. Este gajo é mesmo... um bocado info-excluído. É um info-excluído. Porém... 4,94, o gajo tem mais do que eu, isto é horrível. É porque é conhecido. É porque é conhecido. Aposto que quando entras no Uber dizes logo, eu sou o Fernando Alvim, isso não vale, pá. Não digo nada. O que é que tu fazes para te pontuarem dessa maneira? Falo com as pessoas e sou simpático. Sou naturalmente simpático. Sabes que uma das coisas que mais irrita, dirá aqui o nosso amigo que está ao telefone, uma das coisas que parece que mais irrita aos condutores é nós entrarmos no carro e passarmos a viagem toda a olhar para o telemóvel. Sem falar com eles. Acho que é uma coisa que eles fazem. É natural. É verdade, Rui? Isso é a doença dos nossos dias. Eu se bem tenho pena dessas gerações. Se bem que o teu emprego vive um bocado das pessoas olharem para o telemóvel, não é? Pois é.
Também. Relação, aqui uma relação então já ninguém diz, então esse Benfica. Já ninguém diz Quantas isto? pessoas entram no carro e dizem o nosso Benfica, como vai? Alvin, estás a começar mal porque eu sou do Sport. Pá, eu também sou, pá. Eu também sou. Aliás, deve-se dizer, então o nosso Benfica. O de vocês. Rui, qual é que achas que deve ser a atitude da pessoa que vai no Uber? O que é que gostas o que é preciso fazer para dar 5 estrelas? Tu, pessoalmente? Eu pessoalmente dou 5 estrelas a toda a gente. É assim, eu tenho uma pior pontuação que o Alvin, apesar de achar que sou o melhor Uber de Portugal, porque eu cresci nos automóveis. Trabalhei na Auto Europa 4 ou 5 anos, vendi carros 20 ou 30 e a coisa que mais gosto de fazer na vida, que mais me relaxa é mesmo conduzir. Eu já fui funcionário público, já fui uma série de coisas, fechada é que não dá. E eu estou feliz como nunca estive na minha vida. Apesar de que sou bastante crítico, acho que até devia eu de falar com alguém da Uber, porque as coisas não estão a correr muito bem, como sabem, ainda hoje entrou um concorrente, não é? Um concorrente da Estónia. Eu defendo a marca e há coisas que estão a acontecer. Aliás, o conceito não devia ter nada disso, entregar carros a empresas, o carro a funcionar 24 horas por dia, 12 horas a cada condutor, não é? Se nós trabalhamos 12 horas, dormimos 8, o que é que vivemos? Ao fim de 6 meses, 7, está tudo a bater mal, não é? E não se aguentam aqui muito tempo e eu vejo muita gente boa a ir-se embora. Isso é que me chateia um bocado e entrar muita gente não interessa. Não levem a mal, mas... Então, como é que é nas outras empresas? O sistema é diferente? Por exemplo, o pouco que eu sei da nossa concorrente Cabify, já tem a coisa selecionada há muito tempo, não metem gente, funcionam um bocadinho melhor nesse aspecto, acho eu, de qualidade. Mas pronto, isso é a opinião de cada um. Já fui convidado para ir para lá, não vou porque nasci aqui e gosto disto. E pronto. Isso é amor à camisola. Amor à camisola, já viste? Óbvio, eu só tenho 4,82, acredito, sabes porquê? Porque o Uber Star é a partir de 4,85 e no início houve aí uns malandros, aqueles meninos betinhos que não têm mais nada a fazer na vida, que dá cabo da vida das pessoas, aí de um condomínio fechado de telheiras, andaram-me a chamar individualmente, que ele veio ao bairro alto e a coisa correu um bocado mal, foram mal educados e tudo, e eu dei 5 estrelas, dou a toda a gente, e eles depois andaram-me a chamar individualmente, e eu não posso, olha, acabei de apanhar um cliente, não desliguei isto, mas pronto. E eu bati até 4, como estavam a dizer, 4,30, o que é que foi? Tive 2 dias sem conduzir, agora todos os fins de semana chega a 4,84. Ficaste 2 dias sem conduzir? 2 dias, porque se a coisa funcionava mal, baixámos os 4,5, eles tiram-nos a condução. Portanto, 2 dias durante 2 dias? Estás a ver que o Black Mirror existe e tu não acreditavas. Isso é incrível. Abaixo dos 4,5. Não é incrível, é mesmo triste. Não é nada incrível. Não, mas há outras coisas, não sei se o nosso amigo já está a ouvir, não sei se este nosso amigo que nos está a ouvir sabe, se calhar sabe. Você usa o Waze para seguir o trajeto ou usa... usa o Waze. Então, olha... Não gosto da aplicação. Então, olha, se usar a aplicação do próprio Uber, você vai ter mais clientes do que se utilizar o Waze. Sabia disso? Porquê que eu digo? Porque eles dirigem os clientes prioritariamente a quem está a utilizar todas as aplicações deles. Como as aplicações são baseadas em inteligência artificial, quanto mais pessoas houver a utilizar, mais dados têm para processar e mais sabem, digamos assim. Olha, mas eu acho que a aplicação me conhece e eu não me preocupo muito com isso. Não só lhe estou a dizer que é uma maneira de aumentar o seu negócio. Vai nada. Toda a gente se anda a queixar que isto anda mal, e é verdade, porque... Outra coisa que está mal feita é a distribuição, está tudo concentrado dentro de Lisboa. Eu tento fugir de Lisboa já há muito tempo que não vou para as zonas de Urban Beach e que eu já sofri muito nos Urban Beach também. Não foste só tu, pelos vistos, não é? Não foste o único. Não, aquilo que apareceu na televisão para mim é pouco. Eu já me entraram aqui 4 miúdos racistas aos gritos a tratarem toda a gente mal na rua, filho disto e daquilo, vai para a tua terra que eu mato. Coisas que não levam a ninguém, até pessoas que não são os clientes e a quererem me enganar. Levamos com um bocadinho de tudo, não é? Chega a altura que tentamos fugir destas zonas. Aliás, trabalhar bem, eu acho que é o que eu estou a fazer, que é procurar zonas onde as pessoas querem Ubers e não há. Estás em que zona? Eu sou da zona de Odivelas, procuras toda a zona norte. Então, mas agora, enquanto estás a falar connosco... Agora estou em frente ao Hospital Polivalente a apanhar uma pessoa. E vais continuar a conversar connosco enquanto a pessoa... Eu vou tentar, eu vou falar com a pessoa, vou tentar. Se calhar assistimos a isto. Quanto tempo achas que isso demora a acontecer? Sim, e como é que tu não estás a ouvir a rádio oficial da Uber, que é como Smooth FM, como toda a gente sabe, a Smooth FM. Qual é que é?
A Smooth FM, não é? É Smooth FM, ponho, mas agora está a dar o programa do Alvin, que acho Paciência, que eu não é? Tenham paciência. Isto é incrível. Olha que engraçado, chamaram-me para cima da polícia. Então, mas onde é que está a senhora? Ela vem aí, acho que andei um bocadinho mais. Isto é outra coisa, às vezes não cai no sítio certo, as pessoas não põem o número, não é? Estamos um bocadinho ao lado, um bocadinho à frente. Mas só para sabermos, vais apanhar a senhora agora em direto? Exatamente. Vai acontecer? Ok. Ela vai entrar agora. Faz favor, Dona Virgínia. Boa noite. Dona Virgínia, não sei se tem importa, eu estou a falar com o programa do Alvin, se posso estar a falar em direto com vocês no caso lá Sim, sobre. não faz diferença. Boa noite, Dona Virgínia. Olá, Boa Dona noite. Virgínia. Olá, Dona noite. Virgínia. Olá, boa noite. Olá, não acha estranho alguém estar a falar? Isto parece para os apanhados, não é? Não acha estranho entrar num Uber e alguém lhe estar a falar e saber o seu nome, Dona Virgínia? Não é estranho, é. Qual é a sua classificação no No Uber, sabe? Sim. Não faço ideia. Ora vê. As pessoas não sabem que tem uma classificação. Mas quando chegar a casa, tem filhos, Dona Virgínia? Desculpa a pergunta. Diga? Se tem filhos ou filhas? Não. Não tem? Mas deve ter netos, não é? Mas há de pedir a alguém Pois que não tem. conheça. Há de pedir a alguém que conheça que veja a sua classificação no Uber, que é para saber se tem mais de 4,5 ou não. Está bem? Vou ver isso, vou ver. Está bem. Fique Olha, sabendo. estás a ver, eu estava a falar que, por exemplo, a Zona de Aliás, o seu motorista sabe-lhe ver isso. Se lhe mostrar o seu telemóvel, ele vai-lhe ver isso. É porque se baixar dos 4,5 vai passar a esperar 15 minutos pelo Uber. Vai Não ver. baixo dos 4,5. Não baixo dos 4,5. Não baixo. Seja sempre amável, atenciosa, Exatamente. boa pessoa para o motorista. Muito Converse bem. com eles. Olhem, nós vamos ser. Agora, Sim. deixem-me apresentar É. o meu carro à Dona Virgínia. Dona Virgínia, tenho aqui pastilhas, tenho roçados, não sei se está interessado em alguma coisa. Não estou, não. Esteja à O clima, vontade. a temperatura do carro está boa, Sim. Dona Virgínia? Está sim, senhor. Está E a agradável? música? A música está. O programa é agradável? A música agora são 8 pessoas a conversar. Não... Este momento é muito surreal. Está ótimo. Dona Virgínia, uma última pergunta. O que é que a Dona Virgínia faz? Se não é indiscrição. No escritório. No escritório. Já percebeu que há é sobre isso que estamos a falar, como é que o futuro vai ser e há uma coisa que ainda não vamos aqui, mas vamos falar a seguir, que é como é que os robôs estão a substituir trabalho progressivamente o trabalho. Tem medo disso? Dona Virgínia. Não. Não? Por que não? Mas quando se é eficiente, não há que ter medo dos robôs. Acha que o seu trabalho em particular não seria feito por um robô? Acho que o meu trabalho poderia ser substituído por robôs, mas não em tudo. Não, em tudo. Muito bem. Talvez Dona Virgínia, queremos lhe agradecer a sua simpatia. E Se eu ao tivesse Rui. aqui a possibilidade de lhe dar 5 estrelas... Aliás, temos. 5 estrelas. Vamos dar? Vamos Estão dar? concedidas. 5 estrelas. Vamos à dar Dona 5 estrelas Virgínia. à Dona Virgínia e também Ao Rui. Ao Rui, Rui. seu condutor. Rui, obrigado, um abraço para ti e prestaste aqui um bom serviço à Foi comunidade. ótimo, foi 5 ótimo. estrelas, Rui. 5 estrelas. Vamos dar 5 estrelas ao Rui. 5 verdade? estrelas. Muito obrigado, Alvin. Mas continuo a dizer a mesma coisa, Alvin. Como é que ainda não andaste no meu carro? Eu já andei aqui com tanta gente Como é que é tão possível? bonita. Como é que é dissesse, olha, já andei aqui Com a o gente teu tão amigo bonita, Carlos. não é? E eu não andei ainda. E Não tu és É o tão carro das feliz, estrelas. pronto. É muito estranho, de Olha, facto. já Sim. fui levar o carrilho na penúltima jornada para vocês serem campeões, o Shell aos gritos com ele, eu fui levá-lo dentro do estádio à caminhoneta e eu é que tive que o safar. Sabes que o carrilho eu conheço desde pequenino, que eu vivi em Alcochete de 12 anos e eu conheço os meus meninos todos da formação. E foste levar o carrinho? O carrilho, o Shell aos gritos, onde é que andas? O penúltimo dia de concentração para vocês serem campeões, iam para o Seixal e eu entrei dentro do estádio. Olha, campeões. Tirou Obrigado. uma fotografia, Foste bem comigo digna. a campeão. Foste bem Se digna. devemos o título a alguém, é a ti que o devemos. Obrigado, Rui, Rui, obrigada. pelo tetra. Apesar de não fazeres parte da massa associativa. Obrigada. Obrigado, Rui. Olha, agradecer desde já a participação do Rui, mas também Da Dona Da Virgínia. Dona da Dona Virgínia. E Foi relembrar. surpreendida. É verdade, foi surpreendente. Eu adorei este momento. Estão a ver? Eu adorei este momento de rádio, não é incrível? Grande momento radiofónico. De repente a senhora Mas entra a Dona e alguém está a falar com ela. Mas olha como é engraçada a Dona Virgínia dizer: eu não tenho medo desde que eu seja eficiente, as pessoas não são substituídas. Mas acha que o seu trabalho pode ser substituído? E ela pensou e disse: talvez, não todo, mas talvez. Há um Ora bem, fator Por acaso humano. estaria à espera que ela fosse mais pronta a dizer não, mas as Mas pessoas não. têm todas consciência de que quando trabalham numa tarefa que tem algum fator de repetição,
que ela é facilmente substituível, estás a perceber? Já agora, muito rapidamente, tu dizes que, por exemplo, os contabilistas que podem ser facilmente substituídos por inteligência artificial, os próprios bancos, tu dizes que as pessoas agora que vão fazer aqueles cálculos aos bancos e tal, mas para que têm que ir aos bancos? Porque não podem fazer esse cálculo rapidamente Exatamente. Portanto, o que acontece é o seguinte, é que realmente não é só os robôs, porque as pessoas quando pensam assim, a automatização do trabalho, pensam que é um trabalho manual substituído por um robô. Obviamente isto é muito importante. Se tu reparares na agricultura, olha, vou-te até dar aqui uma notícia que nem é muito agradável. Por exemplo, o olival tradicional português está a desaparecer. Sabes porquê? Porquê? Porque está a ser substituído por oliveiras. São oliveiras que vêm lá da Catalunha, cujo varejo pode ser feito automaticamente. E, portanto, estão a tirar as velhas oliveiras que podem viver 3, 4 e 5 mil anos, não é? Como sabes, as oliveiras são muito longevas. E estas só vão viver 10 ou 12 anos porque têm um yield, ou seja, uma produção muito, muito elevada, e depois morrem, têm um metabolismo muito rápido, produzem mais azeitona, mas morrem ao fim de 10 anos. E o nosso olival tradicional, que dava essas oliveiras magníficas, com aqueles ramos que eram quase decorativos, está a ser substituído por este tipo de olival. Porquê? Porque pode ser feito o varejo mecanizado. Ou seja, sem pessoas, não é? Portanto, as pessoas quando pensam em automatização, pensam que é a automatização do trabalho braçal. Mas se tu pensares nas tarefas que a maioria das pessoas desempenham nos escritórios, elas são todas tarefas que têm um padrão. E quando têm um padrão, são facilmente substituíveis por mecanismos automáticos, que são programas de computador, e quando são um bocadinho mais complexas, desde que a complexidade não muda, eu estou a falar já hoje, porque daqui a 10 anos todas vão ser, mesmo as não complexas. A cirurgia pode ser feita automaticamente. Já agora, deixa-me ler aqui algumas mensagens do Rui Paiva. Alvin, a vida é para ser vivida. Dá-lhe Alvin, Nelson Simões. 5 estrelas para o Alvin, Ricardo e toda a equipa que faz este gigante programa. Já agora, este programa é 5 estrelas, diz a Elsa Santos. Só boa onda, gosto muito do programa que apresenta. Uma lufada de ar fresco. Já agora, a Denise Pinto Ribeiro diz grande comunicador, mas isto ela fala em relação a ti, Ricardo. Já vês, João Lourenço, convidado muito interessante, não vejo televisão, mas vou tentar ver o programa da opinião dele. Como designer, pergunta-nos o Miguel Gil Marques, como designer gostava de saber porque ainda não se dá o devido valor ao mercado digital na publicidade. Nas agências continua a ser visto como um departamento menor. O mesmo Rui Paiva diz, Alvin, dá aí ao Ricardo um grande abraço, amigo. E já agora para ti, conheces o Rui Paiva? Todos somos amigos dele, comum. Um abraço também para ti, Rui. Como criativo, pergunta aqui o Filipe Costa Pinto, gostava de saber a opinião do Ricardo sobre a verdadeira eficácia das formas tradicionais de publicidade na atualidade. Quanto vale para uma empresa realmente um spot na TV ou na rádio, um anúncio de imprensa ou um outdoor? Vale cada vez menos quando tomamos o universo de pessoas, não é? Porque ela atinge um número cada vez menor de pessoas que estão distraídas a aceder à informação ou ao entretenimento noutras plataformas, não é? Portanto, há cada vez menos pessoas a ver e menos tempo, não é? Mas para determinado grupos de pessoas, os chamados grupos-alvo, ou seja, por exemplo, aqueles que eu já falei, os pensionistas, continuam a valer tudo, porque a forma mais eficaz de atingir essas pessoas continua a ser a televisão ou os meios tradicionais. Devo dizer-te que o santo grau da publicidade é exatamente tentar saber quanto é que ela vale, não é? Havia um senhor muito conhecido que fundou uma grande empresa de produtos de consumo, que é a Unilever, que era um senhor chamado Lord Liverhome, que dizia assim: eu sei que metade do dinheiro que gasto em publicidade é desperdiçado, só não sei que metade é que é. Portanto, houve sempre um grande mistério relativamente ao desperdício do dinheiro na publicidade. O que é certo é que a publicidade é um bocadinho o lubrificante da economia de consumo, não é? Portanto, quer seja numa plataforma digital, quer seja um post, quer sejam formas de conteúdo criadas até por pessoas normais da rua que põem na marca e tal, tudo o que é criar notoriedade à volta do nome, de uma marca, de um produto, de um serviço, tem um valor enorme para essa marca e para esse serviço, porque cria uma base de conhecimento que atinge um grande número de pessoas. Há pouco estavas a falar sobre, logo no início, sobre o valor de uma marca. Como é que nós sabemos quanto é que vale uma marca? E depois acabaste por não concluir. Estavas a falar do Portanto, eu dei o exemplo da Coca-Cola. Essa era uma forma pedestre. Hoje em dia, o que é que eles fazem? Hoje em dia eles vão ver... É uma explicação técnica muito chata, as pessoas vão desligar de lá, mas enfim... Tenta ser o menos técnico possível. O que fazem é o seguinte... O que fazem é o seguinte... o Google, quanto é que tem de faturação por ano? Tem X mil milhões de dólares. Muito bem. Quanto é que eles têm que gastar para providenciar os serviços dos 100 mil? Só gastam 15 mil. Têm 85 mil milhões de margem
que eles podem meter ao bolso, ok? Que eles podem meter ao bolso. Bom, e replicam esta margem não sei quantas vezes, através de um sistema de multiplicadores do esforço que têm que fazer, ok? Eles chegam ao valor da marca. Ou seja, vou tentar explicar, não fui muito claro, realmente. Caraças. Isto agora estava a sair mal. Vamos lá ver. O valor de uma marca, basicamente, eu continuo a voltar ao exemplo da Coca-Cola, que é o melhor. É o valor que qualquer pessoa, e que tu tens, atenção, existe na contabilidade das empresas, ok? É o chamado goodwill de marca, não é? É o valor que tu, só com base nessa marca, consegues, o valor de dinheiro, de capital que consegues levantar no mercado. Percebeste? Ok? Há formas muito complexas que têm a ver com as margens, enfim, mas não vou agora entrar, nem eu próprio saberia dar-te corretamente a coisa. Há empresas especializadas nisso, mas realmente, pensa assim, se eu só tiver a marca, naquele exemplo da catástrofe da Coca-Cola, e for dono dessa marca, essa marca é reconhecida por, digamos, 3 dos 7,5 mil milhões de pessoas que vivem, este conhecimento tem um valor, eu vou a um banco e peço dinheiro, ou para ele ficar com a marca, ou para ele me emprestar a mim para lançar o meu negócio, e isso é o valor da marca. Aquilo pode ser mais interessante, então, é comparar como é que uma marca cresce em valor hoje com a internet, não é? E com aquilo que estavas a dizer, a não necessidade de ser distribuída, comunicada, etc., em comparação com o tempo da Coca-Cola. É possível uma marca crescer exponencialmente muito mais rápido, muito mais facilmente? Forçosamente. As marcas do mundo digital crescem muito mais rapidamente, porque é um bocadinho que há um bocadinho disso, como já não é necessário teres uma distribuição física, tu podes ser conhecido mundialmente desde o dia 1, se a coisa decorrer bem. E não precisam também de marketing, de comunicação, de publicidade? Elas são o seu próprio marketing. O exemplo do Uber aqui é o melhor. O Uber nunca fez publicidade, ok? Não precisa. Não precisa fazer. E até a uma determinada altura gerava tanta controvérsia que só a cobertura noticiosa que havia com as greves, com os bloqueios dos aeroportos, que estarão lembrados, não é? Fazia com que o chamado top of mind, ou seja, a recordação de marca fosse tão elevada, não é? E depois não é preciso uma explicação técnica muito grande para dizer o que é o Uber. O Uber é um serviço de táxi, basicamente. Ricardo, mas isso dá razão. Há aquela frase de que bem ou mal falem de mim, é isso? Bem ou mal falem de mim. Isso não há menor... Do ponto de vista da notoriedade, sim. Agora, há notoriedade negativa. Mais uma vez, tu não te lembras do... Mas enfim, vou falar aqui de uma pessoa que se chamava Michel Polnareff. Michel Polnareff era um gajo francês que era um artista de rock francês que usava sempre uns óculos brancos e com lentes escuras e não sei o quê. E um dia o Michel Polnareff pôs um póster na rua em que simplesmente eram as nalgas dele, ok? De um póster 8 metros por 3 e dizia Polnareff por cima, só, ok? O que é que acontece? Aquela foi a campanha estava a lançar um álbum que na altura se chamava, não é? Aquilo foi a campanha com mais recordação que houve na França, mas simultaneamente aquela que mais rejeição gerou, ou seja, as pessoas todas souberam de que ele estava a lançar aquilo, toda a gente falava daquela campanha de publicidade, mas, pelo repúdio que a imagem causou, acabou por se transferir num valor negativo para aquilo que ele pretendava vender. Portanto, falem bem ou mal de mim, sim, mas há que matizar, mas de preferência bem. Já agora, se estão a gostar do programa, saibam que amanhã temos um convidado com igual talento como este é Ricardo Monteiro. O próximo, o de amanhã, é o escritor, aliás, José Couto Nogueira. Esta sexta-feira, na Prova Oral, o escritor José Couto Nogueira fala sobre o livro A Namorada Infiel, o amigo incompetente. Quando nós somos novos, achamos que podemos mudar o mundo e chatear toda a gente. E depois, quando começamos a envelhecer, começamos a ver que não vale a pena, porque as pessoas simplesmente não querem ser chateadas. Mas eu procuro manter essa frescura de chatear toda a gente. Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3. Já sabem, se quiserem falar sobre este assunto, e neste caso em particular com Ricardo Monteiro, saibam que podem e devem fazê-lo através do 707-200-330. Vou repetir, 707-200-330. Eu e Catarina Moura, aqui estamos na Prova Oral. Alguém a dizer que tu muitas vezes és esquecida, Catarina, e que tu és 5 estrelas, diz aqui um ouvinte. É o Carlos Reis. A Catarina é 5 estrelas. Pensei que o Carlos estava a dizer que eu sou muito esquecida. Não. Por exemplo, vinha para aqui, então, Carlos, chamar-te a ti, Carlos. Filipe Chapman Garrido diz: a Tesla não investe em publicidade também. A Diana Carolina Oliveira diz: o Ricardo tem toda a razão. Tenho um spot na rádio, na minha região, em que participa um cantor de música popular e no meu contexto funciona super bem. Basicamente é isso.
Que bom. Lembrando de outra coisa para o valor da marca. Estava aqui a olhar para esta garrafa de água que tenho à minha frente. O valor da marca, isto toda a gente vai entender. Aqui está tanta água quanto cabe num copo de água. Tu podes beber um copo de água e por ele pagas 1 centavo, talvez é o que te custa. No entanto, estás disposto a pagar €1 por isto apenas porque tem esta marca que está nesta garrafa e que está posta aqui. Este é o valor do marketing e da marca. É a diferença entre o custo real daquilo que está aqui produzido e aquilo que tu pagas quando ela tem uma marca. Okay? Já agora aqui o Márcio Teixeira diz: eu gostava de ver um robô a fazer o meu trabalho, remodelação de interiores, e eu sentado a ver o robô a trabalhar. Pois olha, vou-te dizer, só precisa de ir à internet e ir ao YouTube e vai ter muitos exemplos, não propriamente de conceber a decoração, mas de fazer o trabalho físico. Isso sim, isso não é nada difícil. Já existem máquinas de assentar azulejo, fazer reboco, assentar soalho, tudo, pintar, desde que lá esteja uma pessoa a fazer o input da decoração, que é o trabalho dele provavelmente, é um designer de interiores, já tem formas automáticas de fazer isso sem ser necessário ninguém para o fazer. E mesmo trabalhos criativos, alguns já são feitos por, ou já há experiências nisso, feitos através de algoritmos. Não há só experiências, existe aquilo que se chama a publicidade programática. Primeiro, ela é colocada e distribuída sem qualquer intervenção humana através de algoritmos meramente para ir aos sites que as pessoas visitam, conhecedores que são do teu perfil, não é? Do teu perfil. Claro, o teu perfil na internet, os sites por que tu navegas, as horas a que navegas, etc. O tempo que estás neles, as tuas pesquisas, tudo isso, não é? Portanto, isso é na colocação da publicidade. E há também uma forma programática de fazer publicidade. Quando são aqueles banners, sabes, aquele display que aparece uma marca, vamos supor um automóvel, não é? Ok, um automóvel. Vamos supor, nem vou falar de marca nenhuma, não é necessário. Ao saberem que tu és uma mulher que se calhar viste muitos vestidos cor-de-rosa e não sei o quê, o teu anúncio vai chegar a ti, customizado, ou seja, completamente adaptado nas cores. Por exemplo, se viram que tu algum dia foste fazer ski, provavelmente vão-te pôr o carro contra um fundo de ski, e tudo isso é feito automaticamente, sem intervenção de ninguém. É por isso simplesmente uma leitura dos dados que provém da tua navegação na internet que vai fazer com que aquele anúncio chegue para ti e só preparado para ti. É dramático, não há ninguém a intervir nesse processo. Já agora, deixa-me só dizer aqui que o Pedro Aires notou um dos grandes momentos de ouro do ano, que foi quando a Dona Virgínia disse: eu não tenho filhos, e tu, Alvin, disseste: mas deves ter netos. Não é lindo? Não foi bom? Vamos fazer um momento de ouro com isso. Vamos fazer um momento de ouro com isso. O Pedro disse: da direita, monstro do ano. Fiquei uns bons minutos a rir. Eu e o Alvin também estivemos aqui no chão a rir. Sim, rimos bastante. Ora, poderá a robotização acabar com o capitalismo? Pergunta-nos Filipe Silva. Só comecei a ouvir a emissão há coisa de 25 minutos, mas assumindo que já não foi colocada a questão, na opinião do Ricardo, qual o melhor reclame spot publicitário de sempre? Da minha parte, considero... muito fácil isso. Essa é muito fácil. I'd like to teach the world to sing, da Coca-Cola, uma coisa absolutamente genial, mas gostava de saber a opinião do convidado. É um ótimo spot, mas eu convido também, mais uma vez, vá ao YouTube e veja um spot da Apple, que termina com uma assinatura que é Think. Está bem? Portanto, vá ver esse spot. É um spot a preto e branco absolutamente maravilhoso e considerado por muitos como o melhor spot de publicidade de sempre. É a tua opinião também? Não é da Apple, perdão, é do Macintosh, que é da Apple, mas enfim, é a minha opinião também. Olha, deixa-me ir ao telefone de novo. Antes de falarmos com o ouvinte que já está em linha, que é o Pedro Moura do Porto, quero falar de resto da Google. Uma pergunta que tem a ver com aquilo que tu defendes, que é as grandes empresas que acumulam cada vez mais riqueza e valor vão começar a sentirem-se quase que obrigadas a fazer uma espécie de rendimento mínimo garantido. Então, exatamente. Olha, a proporcionar isso. Sabes que há aquela coisa de Davos, já deves ter ouvido falar, onde vão os milionários todos, juntam-se lá e basicamente combinam entre eles como é que vão decidir a tua vida e a minha. Pronto, basicamente. E vão lá os políticos todos também. Os milionários onde se juntam com os políticos. Lá está. O capital e a política está lá. Sim. E depois normalmente há uns trabalhadores à porta a protestar com os cartazes. Portanto, juntam-se ali as três coisas. Sim. Ora bem, vamos lá ver o que é que acontece. Em Davos, aqui há 2 anos atrás, um senhor chamado Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, que é uma das 5 empresas, das tais 5 empresas, disse assim: temos que nos começar a preocupar com a distribuição dos lucros
extraordinários. O que é que ele quer dizer? Como a automatização é cada vez maior e gera cada vez menos emprego, ou melhor, vai destruindo cada vez mais emprego, e como eles ganham cada vez mais dinheiro, eles assumem já como possível, e nisso foi seguido, por exemplo, pela CEO, que se chama Jimmy Rometty, da IBM, pelo tipo da Salesforce, que é outro CEO muito poderoso em Silicon Valley, a dizer que realmente há um momento em que a acumulação de capital nestas empresas é tal que eles vão ser, ou fazem voluntariamente isso, ou virão os reguladores, os políticos, a dizer, desculpa lá, mas eu vou pegar aqui num pedaço deste dinheiro que tu aqui acumulaste, e se não te importas, vou distribuir aqui para as pessoas. E mesmo que te importes, e mesmo que te importes, vou distribuir a mesma. E caminha-se, portanto, para a criação, quer se queira, quer não, de um rendimento mínimo garantido. E já agora, chamado rendimento universal. É o rendimento universal, exatamente. E devo-te dizer que, aliás, países como a Finlândia já começaram experiências nesse sentido, a 2.000 pessoas, é-lhes dado um rendimento universal. E elas estão muito contentes. Ainda se não sabe bem, mas os primeiros sinais parece que sim, porque elas, mesmo que arranjem trabalho, continuam a receber esse rendimento universal. E o que acontece é que ao aumentar retirares a incerteza e aumentar a autoestima das pessoas, houve muitas pessoas a lançarem pequenos negócios, e realmente parece que desse universo de 2.000 pessoas escolhidas, que essas pessoas têm tendência a comportar-se muito melhor na sociedade e ser úteis à sociedade e elas próprias do que as pessoas que meramente recebem um subsídio de desemprego. Sim, é que a questão quando tu ou que não recebem nada, obviamente. Quando tu recebes pouco ou se progressivamente vais recebendo menos, qual é que é a tua posição na economia, não é? Como é que consomes, como é que geras riqueza. E não te esqueças que isto não é feito assim tanto por altruísmo, quer dizer, é porque, é porque é as preciso pessoas têm que continuar a existir, não é? Posso viver no meu castelo zilionário, o único homem que tem todo o dinheiro no mundo, e à minha volta, obviamente, bilhões de pessoas miseráveis. Portanto, essa redistribuição tem a ver com isso. Deixa-me ir aqui ao telefone falar com o Pedro Moura. Olá, Pedro, estás bom? Já conhecias o Ricardo Monteiro ou não? Não conhecia, pessoalmente não conheço. Mas se pudesse, davas-lhe 5 estrelas. Dê-me lá 5 estrelas, vá lá para eu ficar com 5 estrelas. Com certeza que lhe dava 5 estrelas, porque estou a gostar muito daquilo que ele está a dizer. Ora bem. E só gostava mesmo de dar uma nota sobre aquilo que ele tinha começado a dizer inicialmente. Estava relacionado com o facto dos serviços, das 5 principais marcas, 3 delas não cobrarem. E eu queria dar nota do seguinte, que o valor da informação, neste momento, a informação tem um valor muito grande, e que em cada vez que nós entramos na Google e que fazemos uma determinada pesquisa, ou que fazemos algo dentro daquele sistema, da Google ou até mesmo de outras nas redes sociais, essa informação está a ser recolhida e está a ser processada para ser vendida de outras formas. Portanto, esse se calhar é a forma de capital que a Google tem e que a alimenta, e que nós não estamos a pagar através do dinheiro da forma como o conhecemos, mas estamos a pagar a Google através da informação que lá colocamos e que ela vai rentabilizar através de outros canais. É verdade, Pedro. Isso é completamente verdade. Aliás, há quem diga que os dados, aquilo que chama, e muito acertadamente, informação, que neste caso dados e que são pessoalizados, porque obviamente pertencem às pessoas, são hoje em dia a commodity mais valiosa do mundo, e que substituiu inclusivamente o petróleo como a commodity mais valiosa do mundo. Hoje em dia, com os dados, é possível realmente saber tanto sobre quase todos nós, que obviamente isso tem um valor, e essas empresas hoje em dia, a aplicação que fazem é a mais pedestre, que é utilizar esses dados de forma a chegar às pessoas de maneira muito exata, mandar-lhes as informações e a publicidade que elas querem, e cobrarem às empresas que compram publicidade por esse conhecimento que eles têm das pessoas que navegam nos seus sites. Portanto, é a maneira como eles monetizam, que é o termo técnico, ou seja, que cobram, a maneira como cobram dinheiro por aquilo que fazem. Não cobram dinheiro, portanto, a nós que navegamos no Google, mas cobram dinheiro aos anunciantes que lá colocam a publicidade naqueles... quando você põe uma coisa qualquer no Google, há sempre um que aparece em primeiro, outro em segundo e outro em terceiro. E esses pagam para lá estar, atenção, não é? Pagam para lá estar. É como nas montras exatamente. É como das estar à frente, não é? Exatamente. É como os topos de gôndola nos supermercados. Sim, as pessoas às vezes pensam, foi por acaso, mas acho que as pessoas já não são inocentes. Portanto, tem razão, Pedro. É exatamente isso que você estava a dizer. Olha, nós estamos quase a acabar este programa. Temos que agradecer aqui ao Pedro o facto de ter ligado para nós. Obrigado. Foi ótima. 5 estrelas. 5 estrelas, a tua intervenção, Pedro. Mais de 5 estrelas. Tenho que fazer aqui esta pergunta que me parece absolutamente obrigatória, que é esta. Ricardo, não te parece demasiado cedo ter-te reformado? Não, porque tenho outras atividades. Houve razões familiares por trás da minha forma, mas de qualquer forma, não, e até te vou dizer mais. Sinto-me hoje liberto
para andar a correr atrás de gambuzinos, coisa que não pude fazer ao longo de 40 anos. E portanto agora mesmo a correr atrás de gambuzinos, estou a tentar desesperadamente construir a casa do publicitário, muito difícil, vai durar os 20 anos que durou a casa do artista, mas eu juro aqui perante os ouvintes, os 100 mil que estão a ouvir, que eu vou construir a casa do publicitário, nem que seja a última coisa que eu faço, onde vou alojar as pessoas que nessa altura terão os meus 80 anos. Vai ser uma espécie de casa do artista para publicitários. Vai ser uma casa do artista isso é verdade mesmo? Sim. É mesmo verdade. Já tenho o Manel Aires Mateus, que como sabes é o prémio Pessoa, não é? Incrível. Adorava trazê-lo a este programa. Que já me disse, eu vou lhe dizer que tem que cá vir. Deixa-me só dizer, sim, mas continua. Ele já me prometeu fazer pro bono o projeto, aliás já me fez um primeiro esquiço, anda a correr atrás das câmaras municipais daqui da zona de Lisboa e Grande Lisboa, a ver quem é que me cede um terreno gratuito, porque já cheguei à conclusão que não vou poder talvez pagar aquele que a Câmara Municipal de Lisboa simpaticamente pôs à minha disposição, mas custavam uns milhões muito largos de euros e não vai poder ser. Mas vou construir a casa do publicitário, it's a promise. Ora, deixa-me só aqui revelar que estamos a um passo de poder anunciar que Cisa Vieira vem à Prova Oral. Estamos a um passo, mas temos 1 minuto de programa. Achas que. Mas não vem agora, não vem hoje, mas virá este mês. Já agora só uma coisa. Está ligado? É verdade? Só uma coisa. Vai acontecer? Fernando Alvim. Não podemos agora garantir a. Quando for 100% nós dizemos, mas é quase a 100%. Fernando Alvim, os portugueses adoram rankings e verem onde é que estão a classificação. Portugal é o único país do mundo que tem 2 Pritzkers vivos, que são o Souto Moura e o Cisa Vieira. São amigos de resto. E provavelmente o Manuel Aires Mateus será também um Pritzker. E eu só espero é que o gajo ganhe um Pritzker rapidamente. Temos 3 vivos. 3, então aí é que já ninguém nos apanha. Já agora, porque estamos a acabar, 2 ou 3 coisas que não estou a entender. Tu achas que vão acontecer ainda no futuro e que nós ainda não tivéssemos falado? Lembras-te alguma? Sei lá. De 2 ou 3 coisas que vão acontecer no futuro que nós não tínhamos falado? Só para o final, alguma coisa que te recordes? Pode ser só uma. Eu acho que o futuro não é distópico, o futuro é um futuro agradável. Ainda hoje li uma notícia extraordinária que investigadores portugueses conseguiram fazer com que células já adultas voltassem ao seu estado estaminal. Sabes o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ganham a capacidade de autorregeneração, de velhas voltarem a ser novas. Portanto, eu acho que nós vamos ter um futuro com mais saúde, um futuro com mais risonho, com mais distribuição de riqueza. E não te esqueças de uma coisa, com tudo isto que nós dizemos, ouvimos muito dizer, antigamente é que era, mas nunca houve no mundo tão poucos pobres a viverem tanto tempo, a passarem tão pouca fome e tão pouco frio. E contrariamente à avaliação que fazemos da humanidade, a humanidade tem, ao longo destes séculos, evoluído sempre para melhor. E estamos à beira de vencer a última batalha, que é vencer a Batalha da Morte. Vamos conseguir. Já agora o Google tem um programa que se chama... Como assim? O Google tem um programa que na Calico, justamente, de regeneração celular e de procura da vida eterna, da vida física eterna. Tu gostavas de viver eternamente? Não, é horrível. Tu já reparaste, se tiveres a capacidade de viver eternamente, não sais do quarto com medo que te caia uma telha na cabeça e morras. Já viste o horror que é? Sim, tu saberes que tens a possibilidade de viver para sempre, não entras num automóvel, tens medo de ter um acidente, não fazes ski, tens medo, não é? Porque essa morte existirá ou continuará a existir, ou será que eles o resolvem, não sabem, mas esta é a última fronteira. Recomendo aos nossos ouvintes que leiam 2 livros, um chamado Homo Sapiens, outro chamado Homo Deus, que é justamente este trajeto do homem, da sua existência animal, para aquilo de se transformar no seu próprio Deus e alcançar por aí a vida eterna. Tantas vezes adiamos este programa que finalmente o fizemos. À terceira tentativa, aqui tivemos Ricardo Monteiro. Obrigado. Se quiserem acompanhá-lo, podem acompanhá-lo na rubrica que tem na TV24. Tempos Modernos. Tempos Modernos, assim se chama. Nós estamos de volta amanhã com José Couto Nogueira. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.